Muito bem, vamos à sessão 2, da parte 2, aula 8, o surgimento da liturgia no cristianismo, ok? Em Colossenses 3,16, aí o apóstolo Paulo já vai começar a clarear para nós aqui uma situação. Olha o que o Paulo escreve: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Qual que é o cerne, meus irmãos, da liturgia? O que não pode faltar? Qual é uma coisa que não pode faltar na liturgia? Epa, é isso aí, aleluia. Pode faltar café? Pode. Água pode faltar? Pode. Mas a palavra... Já perdi uma família uma vez por causa que não tinha água mineral. Olha, ela não sabe o que é liturgia, o que é Eucaristia. Então não pode... Paulo começa... eu sou fã de Paulo, viu? A palavra de Cristo, olha aí: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. O que não pode faltar no culto? A adoração, olha aí, ó. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão e Eucaristia. Ou seja, por favor, tire um tempo no seu culto para agradecer a Deus. Agradecimento faz parte da liturgia santa em vosso coração. Esta passagem nos leva a crer que desde os primórdios da igreja, a questão do culto, liturgia e serviço eram relevantes para a unidade da igreja. Durante os séculos, as diversidades elementos de culto foram sofrendo inclusões de ritos, sacramentos e costumes. Nesse trabalho procuro mostrar como foram esses períodos e qual deve ser a nossa posição para aproximar do mais ético e original. O que podemos notar é que, embora, sim, a igreja do Novo Testamento realizava seus cultos e possuía uma forma de liturgia, adorava a Deus e davam graças no partir do pão. No entanto, eles não se preocuparam em construir uma liturgia, embora faziam a liturgia. Agora que você vai entender o ponto que eu quero chegar. Hoje se constrói uma liturgia e se amarra o Espírito Santo e ingessa um culto. Não, eles tinham uma liturgia, não era uma liturgia formal, mas ela acontecia esporadicamente. E o partir do pão, irmãos, aqui dentro do partir do pão, tem uma universidade. No momento de Emaús, aquele momento de Emaús, que os discípulos encontram Jesus, então interrompe eles na caminhada. São dois discípulos, né? E eram dois wesleyanos, porque eles falam assim depois: porventura não nos abrasava o coração quando falava conosco? Coração aquecido. Então eram wesleyanos. E era uma escola dominical, domingo de manhã, tinha poucos alunos, mesmo sendo Jesus Cristo o professor. Nem ele conseguiu trazer gente, imagine nós. Então Jesus, é porque ele dá uma aula, ele fala sobre os profetas, desde Elias, tal, Moisés. Então Jesus, ele sai, ele dá um de João sem braço, ali foi uma pegadinha, foi uma câmera escondida do céu. Ele está no meio dos arbustos, os caras estão passando, ele aparece, os caras estão murchando. Ei, que é isso, rapaz? Você é da onde? Você que é isso? Você é da onde? Não, eu estou por aí, o que está acontecendo? Vocês estão tristes? Por quê? Olha só, eu vou falar, lá no céu, o senhor tem muito bom humor, né? Cara de pau, né? Os caras estão tristes por causa dele. Vocês estão meio tristes, o que está acontecendo? O que houve aí na cidade? Era ele. Você não está sabendo não? Você é forasteiro? Você é da onde? Você é de Colombo? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui não? Que morreu o Cristo aí, o Filho de Deus, nós somos discípulos dele. Morreu, rapaz. Peraí, olha só, eu leio esse texto, eu morro de dar risada aqui. Jesus, cara, já ressuscitou fazendo graça, né? Cheio de graça. Ele falou assim: olha, será, é aquele que botava a mão assim, o demônio saía? É esse aí. É aquele que mandava assim, levantava os mortos, andava sobre o mar. E ele começou a falar dele, e os caras: é isso aí, eu estou sabendo. Está sabendo, né? Tá, beleza. Aí Jesus: eu estou sabendo sim, inclusive as escrituras falam sobre ele. Aí ele dá uma escola dominical, ele fala lá dos profetas, né? Ele vai de trás, né? E vem até... Aí no final ele continua andando, já fez amizade com os caras, aí dá aquela de João sem braço, de novo, né? Tô chegando aí, pessoal. Não, entra aí para ceiar com a gente. Não, tô na caminhada. Não, entra, não, que isso? Tá bom, vou entrar. Se você convidar, Jesus entra. É só convidar, aleluia. E se ele resistir, está testando a sua fé. Convida mais um pouquinho que ele vem. Aí ele senta na mesa e pega o pão. O que acontece? A história, você sabe o restante. Quando ele parte o pão, os discípulos reconhecem e dizem: eu sabia, meu coração estava abrasado, eu sabia, porque ninguém parte o pão igual Jesus parte. Vamos lá. Primeira fase nessa liturgia aí, Jesus falou de métodos.
Ele curava, ele levantava os mortos, de forma. Levantava os mortos, fazia assim. E mesmo assim os discípulos não reconheceram que era Jesus. Na segunda fase, ele dá conteúdo. Ele fala, é aquele que os profetas falam sobre ele e tal. Deve ter falado de Isaías e tal. Mas nem assim reconheceram a Jesus. Só reconhece Jesus, Tom, quando ele partiu o pão. A igreja hoje tem muitas formas. O que não falta é forma de fazer as coisas, de fazer culto, programação, a noite do brega, a noite de sei do que, sabe? Não falta forma. O que não falta hoje é conteúdo, é um teólogo mais profundo que o outro, você fica assim. O mundo só vai reconhecer Jesus quando a igreja partir o pão. Aleluia, isso é um alimento pastoral para vocês. A forma o povo não reconhece. Forma por forma, tem os que fazem melhor que a gente. Conteúdo por conteúdo, ninguém reconhece. O Papa é doutor em teologia, e aí? Agora, quando a igreja parte o pão, o povo diz, eu sabia que Jesus estava naquela igreja. Olha aí, ó. Olha aí. A igreja só é reconhecida quando ela reparte o pão. Por isso que partir o pão ali, esse partir do pão, irmãos, é muito mais do que a ceia. É a parte que você abre o coração para a comunidade. Vemos padrões, elementos e princípios, mas dão uma clara, consistente dinâmica de culto. Temos dois momentos que nos dão uma ideia remota. O primeiro é a sequência do culto utilizada por Jesus, na Santa Ceia e na última ceia. Analisemos esse culto, vamos colocar em negrito para destacar os pontos de liturgia de Jesus. Olha aí, vamos lá? Olha, agora a gente vai fazer agora um mergulho na liturgia de Jesus, tá certo? Isso aí para vocês é um presente, tá, gente? Está na apostila aí, ó. Isso é um presente. E chegada a tarde, o horário foi à tarde, ou seja, entre meio-dia e as 15 horas. Não tem que ser à tarde, né? Mas ele deu uma ideia de horário. Assentou-se à mesa com os 12. Havia acomodação, portanto, um lugar, um salão. Então arrume o local para fazer a ceia, né? E comendo eles, havia uma comunhão envolvida. Pode ver que tem uma menção de alimento antes da ceia. Eles comeram alguma coisa aí, entendeu? Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato. Ou seja, Judas estava do lado dele, cara. Esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que para este homem que não houvera nascido. E respondendo Judas que o traía, disse, porventura sou eu, Senhor? Sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E quando comia, uma palavra inicial, Jesus tomou o pão e abençoou, oração. O partiu e deu aos discípulos, tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, oração de gratidão, olha aí. Deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Essa palavra por muitos aí, ó, os calvinistas pegam isso aí, né? Os calvinistas pegam isso aqui e interpretam que para muitos não são todos. Um pouco difícil, né? Realização da Santa Ceia. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Uma palavra final. No caso seria o quê? Doxologia, né? Tendo cantado o hino, encerrou louvando. Mateus 26, 20, 32. Então temos nesse texto uma sugestão do próprio Senhor Jesus. Ele não ditou uma programação, porém elaborou uma ação de serviço de última ceia. Claramente é visto no texto uma sequência de fatos, nos quais identificamos a primeira liturgia, onde o alvo da adoração está presente. Temos também nitidamente o serviço, que foi passar do pão e do cálice. Por final, identificamos os elementos do culto. O quê? Saudação, oração, comunhão, palavra final e adoração. Vamos falar aí juntos? 1, 2, 3. Saudação, oração, comunhão, palavra final e adoração. Aos poucos, essa liturgia sofre uma mudança em relação à quantidade de serviços, que ao longo dos séculos serão inseridos e ao mesmo tempo novas terminologias vão surgindo, incorporando a liturgia cristã. Um exemplo claro é a doxologia. Note que ao término Jesus dá uma palavra e encerra louvando. Este momento final depois é classificado pela prática da doxologia. Doxologia é uma terminologia oriunda na língua grega. Na verdade é a junção de doxa, glória, e logia, palavra. Foi uma prática de louvor
e glorificando frequente de louvor e glorificação frequente no Antigo Testamento, aplicado principalmente a Deus. Na tradição da igreja, foram se fixando desde os primeiros séculos várias formas de doxologia para o uso litúrgico e da devoção popular, de que a mais divulgada é a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E também tem aquela do Amém, Amém, é um tipo de doxologia. Entre os hinos tem o especial importância o Glória a Deus nas alturas. Merece também referência à série de aclamações que começa com Bendito seja. Olha agora que legal isso aqui, ó, liturgia de Jesus. Analisando sistematicamente, encontramos o seguinte liturgia: os elementos do culto da última ceia. Olha isso aí, gente. Imagina um papelzinho. Jesus escreveu esse papelzinho e colocou do lado de lá na mesa da Santa Ceia. Olha lá. Um local de acomodação, uma refeição, a palavra, que ele começa no começo a falar, a oração, e a palavra dele denuncia o traidor, né? Ou seja, o pregador denuncia o pecado. Olha aí. Eita. Rapaz, tem muita coisa para você mexer aí. Até isso é uma bênção. Ministração de Santa Ceia, palavra final e o hino encerrando o culto. O hino vem no final, não é no começo, né? Ele cantou provocado pela palavra. Meu Deus. Vamos analisar outra liturgia. Esta inserida no período apostólico. Paulo e os cultos. Outra ocasião que nos dá uma mostra é a cobrança de Paulo em 1 Coríntios 14. Neste caso, pela forma como o apóstolo Paulo fala, dá-se a entender que havia sim uma reunião e eles compartilhavam a ideia que imaginamos, era de um culto agitado. E Paulo está ensinando quanto aos exageros e à ética do culto. Podemos tomar isto para os nossos dias, reverência e ética em nossas reuniões. Há um texto onde Paulo sugere uma liturgia. Os irmãos têm ideia qual foi uma das igrejas que mais deu dor de cabeça para Paulo? Quem ajuda aí? Uma das igrejas que deu dor de cabeça para Paulo? Campeã, né? Campeã. Na Santa Ceia, cara, os caras faziam uma alegria. Agora, onde é que ficava Corinto, então? Distava de Jerusalém. Então, era muito longe do local do início. Paulo estava de vez em quando por lá, os irmãos tomavam conta. Você imagina? Então, não é muito bom deixar o obreiro muito tempo sozinho, não, porque ele pode fazer coisa que não deve, né? Falando entre vós em salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20. Liturgia de Paulo, olha, início com salmos e hinos, cantos espirituais, testemunho de ação de graça. O início com salmos e hinos nos dá uma conotação de que havia alguns cânticos que eles já conheciam na época. Canto espiritual não, era uma manifestação espontânea de alguém cheio de Espírito Santo. Testemunho de ação de graça, pessoas que iam na frente para contar o que Deus fez, né? Há um relato interessante, não é bem na frente, né? Porque não tinha esse púlpito, eles eram em roda. Há um relato interessante que o escritor e pesquisador Rufus Jones escreveu em sua obra Raiz de uma Terra Seca, que muito nos orienta em ter uma ideia do culto neotestamentário. Enquanto essa fase mística do cristianismo primitivo durou, a comunidade era um organismo e não uma organização. Os membros tinham uma experiência comum, eles se fundiram, foram batizados no Espírito, comiam uma refeição comunitária, participando todos juntos do mesmo pão e bebendo todos juntos do mesmo cálice. Não havia nenhum sistema rígido. Os costumes ainda não pesavam na sua mão sobre ninguém. A rotina e os ritos sagrados não haviam surgido ainda. Havia muito espaço para a espontaneidade e iniciativa pessoal. As pessoas e os dons eram a base de tudo. Os procedimentos eram flexíveis, pois ainda não havia um padrão pré-estabelecido. Havia lugar para a diversidade. A comunidade era mais um grupo familiar do que uma igreja como conhecemos hoje. O amor, ao invés de regras, a guiava. Tudo era acontecimento singular e nada se repetia. Nenhum líder dominava reuniões. Nenhum programa era essencial. O pequeno corpo se reunia como uma comunidade do Espírito. E como Paulo disse, onde há o Espírito, ali há liberdade. E não escravidão ou rotina. As práticas eram carismáticas, isto é, eram conduzidas por manifestação de dons espirituais dos que estivessem presentes. O dom principal era a profecia, que consistia na declaração espontânea de uma mensagem considerada inspirada pelo Espírito, de alguém que tivesse um bom depósito interior de vida.
Era frequentemente esclarecedora e construtiva, edificante, como diria Paulo. Havia também outra característica constante presente, o poder moral muito elevado. Eles andavam no Espírito e possuíam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que como uma força interior construtiva os transformava em um só corpo, uma comunidade unificada. Ao ler esse relato, na nossa cabeça passa um filme, e isso também nos leva a repensar o que somos e o que fazemos. Se eu entrar aqui em algumas áreas, eu vou bater de frente com a denominação, não só nazarena, como metodista, wesleyana, qualquer uma. A gente desenvolveu sim um engessamento, isso não tem como negar. Também não vou ficar aqui condenando, falando que eu acho que tem muita gente já condenando na internet aí, que são donos da verdade. Eu não quero ser um desses também. Aliás, se a verdade tiver um dono, esse dono é Jesus, é Deus, não tem ninguém na terra. Mas eu acho assim, já nos foi dado essa liturgia, esse engessamento. Eu procuro chegar o mais perto do que eu puder fazer para não chocar o que já tem. Muita coisa que a gente vê hoje que realmente não cabe. A gente vê hoje muitas hierarquias rígidas, né? A gente vê hoje muita coisa assim nas igrejas que mostra a falta de amor, não chega perto do grupo desse aqui. Isso é um sonho. Eu li aquele livro, eu indico a vocês, o Mártires das Catacumbas, né? Eu consegui o PDF dele, mas eu acho que a editora aqui de Curitiba, a editora dele, eu peço a vocês que leiam ele. E esse livro foi achado no navio, gente, afundado na costa americana. Acharam esse navio do primeiro século, e esse manuscrito estava num compartimento intacto lá dentro, cara, do navio, lá embaixo, em alto mar. E não tinha nome do autor, mas alguém pegou aquilo e traduziu e publicou o livro. E o livro fala de um homem chamado Marcelos, que foi incumbido de se tornar cristão para elevar o exército romano, porque os romanos nunca conseguiram pegar os crentes nas catacumbas. Os crentes entravam e sumiam, os soldados que iam morriam perdidos lá dentro. E é o que aconteceu, esse homem vai lá e se infiltra, e quando ele conhece a igreja, ele fala de Paulo lá, ele menciona Paulo, ele teve encontro com Paulo. Paulo olhou para ele e falou assim: eu sei que você não é um dos nossos, o Espírito Santo já me revelou. Olha que interessante isso. Era uma igreja, pastor William, totalmente dominada pelo Espírito Santo. Ele falava entre eles. Hoje tem igreja que se diz pentecostal, mas o Espírito Santo está numa gaiola, preso assim, ó, no canto da igreja. Nós somos pentecostal, mas ele está na gaiola, quem opera somos nós. Ele fica ali na gaiola. É isso. Esse homem, ele se converte pelo testemunho daquele povo. Ele começa a conhecer. Hoje tem muitos locais que, se você traz a pessoa do mundo para conviver com os crentes, você sai pior do que... Infelizmente, como também há comunidades que a gente pode confiar, sabe que Deus tem uma obra. Mas quando a gente estuda isso aqui, irmãos, nós vamos agora começar. A gente vai sair agora de Jerusalém. Já saímos um pouquinho agora. Amanhã não, segunda-feira. A gente vai por outros caminhos agora. Você vai ver o que vai acontecer com tudo isso. Mas eu faço um apelo que a gente repense, não choque com a denominação, mas que possamos trazer o máximo, mudar o contexto nuclear das nossas reuniões, inserir elementos que muita gente olha assim e não dá muita confiança, mas que na Bíblia, na palavra, na igreja primitiva tinha um peso muito grande. Eu toquei em alguns aqui nessa noite, né? Então, e toda vez que eu leio isso aqui, Salomão, eu fico em crise. Eu falo, Senhor, meu Deus do céu, fazer o quê, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar o máximo voltar ao início, sem chocar, sem se colocar igual eu sou o melhor, eu tenho a verdade, eu sou apostólico. Eu acho que no caminho não é isso, não. O caminho é ser quem você é mesmo, mas o mais perto possível do que você pode ser. Amém? Pronto. Eu encerro aqui essa parte. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Pode fazer aí. Pois não. Diz, o pequeno corpo se reunia como comunidade do Espírito. Como Paulo disse, onde é o Espírito, aí é a liberdade. O senhor falou, muitas igrejas estão deixando o Espírito Santo ali e fazendo mais do jeito dele, né? E quando fala onde o Espírito está, aí a liberdade,
No sentido da liturgia ou no sentido que as pessoas falam, a igreja é cheia do Espírito, mas você não vê nada? A liberdade é que o Espírito Santo realmente ele fluía na igreja, em cantos espirituais, em palavras de sabedoria, no socorro do necessitado. Ele estava muito presente na vida, ele tinha liberdade para atuar. E, infelizmente, hoje em dia, as nossas normas, nossas regras, nossos estatutos, esses engessamentos, acabou por prejudicar. Mas você pode evocar essa presença na sua igreja local, né? Deixar o Espírito Santo operar. Eu já vi, eu fui numa igreja aí, que uma irmã levantou para entregar a profecia, o pastor mandou, ninguém estava pregando, porque quando alguém está pregando, realmente, você está pregando, tá, senta e segura e entrega depois, né? Já aconteceu comigo, na minha igreja mesmo, eu como pastor local, o pastor pregando, alguém levantar, eu me dá um diácono lá e falar, segura a mensagem, Deus está te usando, mas agora tem um pregador pregando, e Paulo fala sobre isso. E quando um fala, o outro espera em silêncio, não é isso? Você pode reter a profecia e entregar. Mas eu vi uma cena que não era isso, era o irmão estava dando um aviso lá, não estava tendo mensagem, nada, a irmã levantou e eu senti a presença de Deus. E o pastor mandou ela parar. Depois eu fiquei sabendo que ele estava em pecado. E talvez seria medo da profecia, talvez, não sei, é uma conjectura. Então a gente fica muitas vezes do púlpito borrifando e controlando e não deixa Deus operar. Eu acho que se Deus vai operar, não vai ter escândalo. Deus não faz escândalo. Se tiver escândalo, não é Deus, não é? Não é Deus.